Gente linda, vamos falar hoje sobre como entregar as nossas coisas para Jesus, para Deus, como realmente soltar aquilo que tá te deixando angustiada, o controle, como largar esse controle que é tão desesperador. Eu queria compartilhar com vocês sobre isso hoje. São várias coisas, né, que vão acontecendo na nossa vida, a gente vai tendo aprendizados e eu venho aqui no Raízes compartilhar muitas questões minhas e revelações e coisas que vão acontecendo para justamente dar testemunhos e falar mais sobre ele e conseguir trazer um alento aí para esses corações aflitos que a gente sempre tem, né, várias questões. Hoje eu tava na ginástica de manhã com a Lívia e encontrei uma grande amiga e ela tá passando por situações com a família dela, eu passando as minhas com a minha família, e aí a gente estava justamente conversando sobre isso, né? Que todas as famílias estão passando pelos seus perrengues e só muda de endereço, mas na hora do vamos ver, a gente quer que Deus desça e resolva para nós, né? E o que eu quero falar para vocês hoje é muito sobre esse lugar de soltar esse controle. Oi, Thay, que bom que tu tá aqui. Pessoal que vai chegando ao vivo, quem vai assistir a gravação depois, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre soltar o controle. Ah, que coisa mais difícil, né, gente? Bom, eu sou a pessoa que tem mais impaciência e quero controlar tudo, assim, ó, da vida. Eu sou aquela pessoa que sofre porque... Sabe que eu achei esses dias uma cartinha minha de criança, de pequenininha, assim, e tava mexendo em umas coisas que minha mãe guardou, de coisas de infância, e achei um boletim do maternal, ou seja, eu devia ter 2 ou 3 aninhos, tá? E aí a professora escreveu bem assim: a Carolina gosta de fazer amizades, de brincar, e é sempre muito independente nas suas brincadeiras. Eu só pensei, Glória, desde pequena, né, independente no sentido de querer fazer do meu jeito, no sentido de passar o trator em cima e fazer aquilo que tem que fazer. E aí, gente, eu fui identificando esse meu perfil perfil dominante, se a gente for falar aí no mundo dos coaches, um perfil dominante, influente, então eu sempre tive isso. E isso tá dentro dos meus talentos, é o que faz com que eu consiga hoje trabalhar e ajudar as pessoas dentro do que eu faço, porque se eu não tivesse esse perfil, né, dificilmente eu conseguiria até me expor aqui nas redes e conversar com vocês. Mas enfim, dito isso, todas as pessoas têm, obviamente, a luz e a sombra, né, dos seus talentos e dons. E aí que a sombra do dominador, do influente, do líder, né? Essa pessoa que vai... A sombra é justamente não conseguir abrir mão do controle. E é aí que me pega, porque se eu sou uma pessoa que preciso... que tenho essa habilidade, porque eu vou ajudar mais pessoas a chegarem, né, nos lugares que elas precisam, no sentido de negócios, por exemplo. O que vai me pegar no lado da sombra é justamente eu querer ter o controle de tudo. Então esse sempre foi um calcanhar de Aquiles para mim, até que eu conheci Deus, né? E conheci Deus do jeito que Ele é, não do jeito que nos apresentam ou do jeito que a gente fantasia e esse viés todo religioso. E quando eu aprendi que a gente pode descansar no Pai, que a nossa primeira identidade é como filha de Deus, né? Eu consegui finalmente entender, só que ainda só na teoria, tá? Veja bem que nós vamos para a prática, mas eu acho que você talvez aí me ouvindo possa ainda estar na teoria, que eu sei que Deus está no controle, eu sei que Ele pode todas as coisas, eu sei que né, seja o que Deus quiser. Só que no fundo seja o que Deus quiser, mas seja feita a minha vontade, né? Normalmente a gente age assim. Então, na teoria, eu sabia sobre isso tudo, né? Eu entendia que Deus governa sobre todas as coisas, enfim. Até que eu passei por uma situação essa semana que eu fiquei completamente sem controle. Que eu não tinha absolutamente nenhuma coisa que eu poderia fazer. Absolutamente nada. E eu comecei a entrar numa aflição que não tinha tamanho.
E só quando eu vi que realmente eu não tinha nada para fazer, que não estava no meu alcance, é que eu consegui entregar para Deus e que eu cheguei no ponto de dizer: Deus, olha, essa situação que está acontecendo aqui, eu já tentei de tudo na minha parte aqui, braçal e esforço e carnal, humana, e eu entendi que não tá em mim, não vou conseguir resolver, então faça a tua vontade. Quando eu me dei conta disso, eu pensei: misericórdia! Por que não fiz isso antes com todas as coisas? Por que a gente sempre resiste, tipo, vai entregar para Deus só quando tá no último, do último, do último, do último? Se a gente pode fazer esse movimento acontecer de uma forma totalmente diferente, que é desde o início pedir a guiança dele e entregar o controle da nossa vida na mão de Deus. E isso não significa que a gente tenha que ficar aqui sentado de braços cruzados esperando ele agir. A gente já sabe, tem coisas que Deus não vai poder descer na terra e ligar o Instagram e falar, né, por nós. Então a gente faz isso por ele. Porém, tem coisas que a gente se aflige com algo que não tem como resolver. E é nessa hora que a gente escolhe ou continuar sofrendo ou entregar. Bom, vamos aos fatos. Então, eis que eu passei por essa situação essa semana que eu precisava resolver e eu já tinha feito de tudo e não conseguia. E aí, quando eu disse: Deus, ó, isso tá além, né? Isso tá além da minha capacidade. Chegou para mim um texto, né, de Davi, obviamente, quando Davi vai lá e mata Golias. E aí ele vai, eu já falei isso em outras lives aqui também, mas tá vindo muito recorrente esse assunto aqui na minha vida. E ele vai daquele jeito franzino, despreparado, né, o menos apto de todos a matar um gigante. E ele vai matar aquele gigante porque ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando a gente vai querer matar os gigantes da nossa vida, essas dificuldades que se apresentam, essas coisas que a gente não consegue dar força, né, não tem braço para isso, a gente precisa olhar para o alto e ver que Deus é maior do que esse gigante. Então é óbvio que é só ele que vai resolver. É só por ele que a gente consegue passar essa fase, né, do jogo. Então por que a gente resiste tanto e tem essa fé com sabor de fé, como tá nesse mundo dos adolescentes, que é tudo sabor de, né? Tipo, quando não é bem aquilo, tu diz que é um sabor daquilo. Bom, tô pensando aqui que é tipo um sabor de fé. Que fé é essa que tu, né? E aí tinha um meme outro dia que eu vi que era tipo assim, a menina dizia: tá, Jesus, te entrego aqui o controle da minha vida, né? Te entrego aqui a direção. E daí Jesus sentava no banquinho. Daqui a pouco vinha a menina numa situação que acontecia e ela disse: não, deixa que eu resolvo. Dava uma bundada em Jesus assim e sentava de novo no banquinho e tipo: não, deixa só essa aqui que eu resolvo. Tipo, gente do céu, que difícil que é confiar, né? Que difícil que é soltar o controle. Mesmo quando a gente não tem recursos, ainda assim a gente dá um jeito. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês que eu passei por essas situações, não vale a pena dar detalhes aqui, é muita coisa, mas enfim, isso estava me colocando num lugar de preocupação, de ansiedade, de medo do futuro, do que vai acontecer se eu não conseguir resolver. E aí isso estava me colocando num lugar de muita aflição. E quando eu entendi que da minha parte eu estava fazendo aquilo que eu precisava e que eu não tinha mais como inventar moda, e eu entreguei, foi tão louco, porque simplesmente quando eu disse: tá, Deus, é o seguinte, eu daqui não vou mais, daqui é até o que eu consigo fazer da minha parte é até aqui. Se tu quer que esse plano aconteça, tu vai ter que dar conta do resto. Aí, minha gente, quando eu finalmente soltei o controle, veio todo o clarão daquilo que eu preciso resolver, de como fazer, de que passo tomar, de como agir. E o principal, uma paz que fazia ó que eu não sentia. Sabe quando tu vai dormir pensando e tu acorda pensando e tu vai e gasta neurônio e não vem solução e tu tá ali, claro, com a tua visão, né, limitada, enxergando só até aqui. E quando eu finalmente entreguei assim, ó, de coração rendido, que eu disse: Deus, não tenho mesmo. Aí ele deve ter olhado para baixo, deve ter dito: agora então eu posso fazer alguma coisa, já que agora tu me deu espaço para fazer, né? E
Aí veio todas as respostas do que eu precisava fazer, de como eu ia fazer, e aquela paz que preenche a alma, sabe, gente? Meu Deus do céu, eu pensei, agora entendi, Senhor, como é que é esse negócio de soltar. Como é que é esse negócio de simplesmente confiar e entregar. Não é uma confiança parcial, gente. Não é uma confiança só até a página 2. Não é a confiança de tipo, eu confio, mas se der tudo errado eu vou lá e construo um bezerro de ouro. Sabe isso? Aí tem fase 2 aqui de assuntos mais profundos, né? Bezerro de ouro, a gente tá falando aí de altares para Baal, a gente tá falando de movimentos onde antigamente era assim que se fazia para ter prosperidade, para ter boa colheita, assim, eram feitas ofertas para deuses. E aí, quando Deus chega na parada, ele diz: não quero, não existe outros deuses, né? Não quero que façam mais oferendas, não quero mais, né? Isso é uma ofensa. Aí, Moisés vai lá se retirar com Deus 40 dias, o povo, que já sabia de tudo isso, se apavorou. Por quê? Porque não viu mais Deus, não viu Moisés, levou 40 dias para conseguir o que eles queriam. E aí eles disseram: não, vamos construir um bezerro de ouro então, já que Deus não tá aí. Mas, gente do céu, é isso que a gente faz. A gente fica construindo bezerro de ouro quando a gente quer resolver com a nossa força do braço e quando a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Então, imagina, né, tudo que aconteceu quando Abraão faz a promessa, Deus faz a promessa para Abraão, faz a promessa para José. Tudo vira um processo para deixar a pessoa pronta para receber a promessa. Mas a gente quer já, é agora, né? Agora. E se não for no tempo de agora, aí eu vou dar o meu jeitinho para fazer o negócio acontecer. E normalmente vai dar ruim, né? Porque o nosso jeitinho, ele é daquele jeito, né, gente? Um jeito humano, imperfeito e cheio de fins que justificam os meios. Então, meus amores, o que eu queria trazer para vocês hoje é essa reflexão do quanto vocês têm capacidade de entregar de forma legítima, que é realmente entregar. E quando a gente entrega de coração mesmo, assim, tipo, Deus, eu te entrego a vida do meu filho, eu te entrego esse problema que eu não consigo resolver, eu te entrego essa situação que tá muito difícil para mim, e tu entrega, automaticamente é onde Deus entra. Enquanto você não aprender a entregar de coração aberto, Deus não tem espaço para agir, porque você tem livre-arbítrio. E Deus respeita, porque ele não vai ser o cara que vai quebrar a própria regra. Ele vai respeitar você no seu livre-arbítrio. Então, ou você faz isso direito, com uma entrega total, ou você nem brinca no parquinho, porque isso vai ter só um sabor de entrega. Entenderam, gente? Então, o que eu desejo para vocês, assim, de todo o meu coração, é que você possa hoje fazer a sua oração. A gente vai orar aqui juntos, mas que você possa fazer a sua lista aí de tretas, lista de problemas, lista de coisas que você já tentou, de tudo que foi jeito, você viu que há limites que você não consegue transpor, e que você possa de verdade agora fazer essa oração e entregar para Deus. E aí fica, sabe quando você entrega e você fica só com um olhinho aberto olhando assim para ver quando é que vai vir? E aí se prepara que vai vir, gente, vai vir paz, vai vir resposta, vai vir direção, só que não funciona só brincando de entregar, tá? Tem que ser assim, ó. Vamos combinar aqui, bem de dedinho junto aqui. É entrega legítima. Deus conhece nossos pensamentos, nosso coração, ele sonda no nosso coração e ele sabe quando a gente realmente teve uma entrega e quando a gente ainda quer ter o controle na nossa mão. Então vamos liberar esse controle remoto aí para Deus, para ele fazer o que ele bem quer, porque ele sabe de todas as coisas, né? Ele conhece o nosso futuro, já está lá, e a gente aqui sofrendo sozinho, não é verdade? Bom, eu vou fazer a oração aqui com vocês. Quem estiver assistindo essa live depois, sinta a oração para vocês também, tá? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nos ajude a conduzir essa permissão interna de confiar, de soltar, de simplesmente entregar para você todas as coisas que precisam
ser entregues, que só você consegue resolver, Pai. Só o Senhor consegue. Só o Senhor sabe como está lá no futuro, o que tem para nós, o que precisa ser feito, qual é o passo. Então, Senhor, abençoa todas as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo, que vão assistir a gravação depois, para onde essa flecha for lançada, que as pessoas recebam essa palavra, que elas possam finalmente entender como é essa entrega legítima, real, 100% das coisas que não conseguem ser resolvidas, tudo aos teus pés, Senhor. E que essas pessoas consigam receber, a partir dessa entrega, a paz que excede todo o entendimento, a paz que é sentir que tem um Pai amoroso, que cuida, que protege, que escolhe os caminhos, os melhores caminhos. Permita, Pai, que essas pessoas consigam finalmente entregar o seu coração, as suas decisões, os seus caminhos e confiar. A minha oração hoje é que as pessoas aprendam a confiar nessa entrega e que elas possam te conhecer mais de perto, Senhor. Abençoa nossas famílias, nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bora entregar, minha gente? Vamos? Olha, eu prometo para vocês que funciona, viu? Você vai ter que testar, mas lembra, tá? De coração aberto. Não vale sabor de entrega, não vale entrega só até um pedacinho. Você tem que entregar 100% e aí você vai ver o agir de Deus. Depois passa aqui para me contar se você já tem algum testemunho nesse sentido, se você já entregou e recebeu essa paz, esse direcionamento, pedidos de oração. Estou aqui para ajudar vocês no que precisarem, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Uma ótima semana.